o sussurro da casa antiga. Em uma pequena cidade rodeada por densas florestas, erguia-se uma casa antiga que muitos consideravam assombrada. A residência, com suas janelas quebradas e uma porta rangente, pertencia à família Harrington há gerações, mas agora estava abandonada. Contavam-se histórias sobre vozes misteriosas e sombras que dançavam nas paredes durante a noite. Lucas, um jovem curioso e corajoso, decidiu explorar a casa numa noite de lua cheia. Armado apenas com uma lanterna e uma câmera, ele queria desvendar os mistérios da casa Harrington. Ao se aproximar, o vento frio sussurrava entre as árvores, como se estivesse avisando-o para não entrar. A porta rangeu abrindo, revelando um corredor escuro. Lucas sentiu um calafrio percorrer sua espinha, mas, determinado, ele entrou. A luz da lanterna revelava móveis cobertos por panos e fotografias empoeiradas nas paredes. No ar, havia um cheiro de mofo e algo mais, algo metálico. Conforme avançava, Lucas sentiu uma presença. Não era algo que ele podia ver, mas sentia. Uma sensação de estar sendo observado, seguido. Ele entrou na sala de estar e notou uma velha cadeira de balanço que se movia levemente. Seu coração disparou. Não havia janelas abertas, nada que pudesse causar aquilo. De repente, um som fraco chamou sua atenção. Um sussurro quase imperceptível, vindo do andar de cima. Lucas engoliu em seco e subiu a escada rangente. A cada passo, o sussurro ficava mais alto, mais claro. Saia, dizia a voz, fraca mas ameaçadora. No topo da escada, Lucas encontrou um corredor com várias portas. Ele abriu a primeira. Era um quarto antigo, com uma cama coberta de poeira e um guarda-roupa de madeira. Quando se aproximou do guarda-roupa, o sussurro parou. Lucas abriu uma das portas do guarda-roupa e um grito agudo irrompeu, fazendo-o cair para trás. Dentro, havia apenas roupas velhas. Recuperando-se do susto, Lucas continuou sua exploração. Ele entrou em outro quarto. Este tinha uma janela que dava vista para o jardim da casa. A lua cheia iluminava a cena, criando sombras sinistras. Lucas sentiu um arrepio quando percebeu algo se movendo no jardim. Algo ou alguém. Ele rapidamente desceu as escadas e saiu pela porta dos fundos. No jardim, as árvores se contorciam ao vento, criando formas grotescas. Lucas caminhou em direção ao movimento que tinha visto, sua lanterna tremendo em sua mão. Ao chegar perto, ele percebeu que era apenas uma velha árvore cujos galhos se moviam ao vento. Aliviado, Lucas se virou para voltar à casa, mas parou abruptamente. A porta que ele havia deixado aberta estava agora fechada. Ele correu até ela e tentou abri-la, mas estava trancada. Lucas olhou para a janela e viu uma figura sombria olhando para ele. Seu coração gelou. Não havia ninguém na casa além dele, ou pelo menos era o que pensava. Ele correu em volta da casa, procurando outra entrada, mas todas as portas e janelas estavam trancadas. Lucas estava começando a entrar em pânico quando ouviu um som atrás dele. Ele se virou e viu a figura sombria novamente, desta vez mais perto, uma silhueta escura contra a lua. Lucas começou a correr pela floresta, sem olhar para trás. Ele podia ouvir passos seguindo, cada vez mais perto. Ele tropeçou em uma raiz e caiu, virando-se para encarar seu perseguidor. Mas não havia ninguém. Respirando com dificuldade, Lucas se levantou e olhou ao redor, a luz da lua filtrando através das árvores. Ele estava sozinho, mas o terror ainda o envolvia como uma capa gelada. Ele sabia que tinha que voltar para a cidade, que tinha que escapar daquela floresta e daquela casa. Enquanto corria, sua mente girava com perguntas. Quem era a figura sombria? O que queria com ele? Por que a casa parecia viva, reagindo à sua presença? Ele lembrou-se das histórias que os mais velhos contavam sobre a casa Harrington, sobre os espíritos dos antigos moradores que ainda perambulavam por suas salas e corredores. Lucas sempre pensou que eram apenas histórias para assustar crianças, mas agora, finalmente, ele viu as luzes da cidade. Nunca se sentiu tão aliviado. Ao chegar à primeira casa, bateu freneticamente na porta, chamando por ajuda.
Um velho amigo da família, o Sr. Thompson, abriu a porta, surpreso e preocupado com o estado de Lucas. Lucas contou sua história, ofegante e tremendo. O Sr. Thompson ouviu em silêncio, seu rosto ficando cada vez mais pálido. Quando Lucas terminou, o Sr. Thompson tomou uma respiração profunda e disse: Lucas, você precisa ouvir algo sobre a casa Harrington. Algo que não contamos às crianças. Ele explicou que, durante a última guerra, a família Harrington foi acusada de traição e perseguida pelos moradores da cidade. No frenesi, uma injustiça terrível foi cometida. A família foi queimada viva dentro da casa. Desde então, dizia-se que seus espíritos assombravam a propriedade, amaldiçoando todos aqueles que ousassem entrar. Lucas sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Ele havia entrado na casa, perturbado o descanso de seus antigos habitantes. Eles querem justiça, murmurou o Sr. Thompson, uma justiça que nunca receberam em vida. Nos dias seguintes, Lucas tentou retomar sua vida normal, mas algo havia mudado. Ele ouvia sussurros à noite, sentia olhares invisíveis sobre ele. Em seu quarto, ele às vezes via sombras passarem pela janela, sombras que lembravam a silhueta que vira na casa Harrington. Lucas sabia que tinha que fazer algo. Ele começou a pesquisar a história da casa e da família Harrington. Descobriu que a acusação de traição foi baseada em mentiras e medo. Movido por um senso de justiça, Lucas decidiu limpar o nome da família Harrington. Após muita investigação e esforço, Lucas conseguiu reunir provas suficientes para provar a inocência da família. Com a ajuda de historiadores e juristas, ele organizou uma cerimônia na cidade para homenagear a família Harrington e esclarecer a verdade. Na noite da cerimônia, Lucas voltou à casa Harrington. A atmosfera parecia diferente, mais tranquila. Ele entrou na casa, desta vez sem medo. No quarto principal, ele acendeu uma vela e colocou-a na janela, um símbolo de remorso e reconhecimento. Ao sair, Lucas olhou para trás uma última vez. Jurou ter visto uma figura na janela, uma M. Uma mulher vestida em roupas antigas, olhando para ele. Mas desta vez, não havia medo em seu olhar, apenas uma expressão de gratidão e paz. Lucas nunca mais viu as sombras ou ouviu os sussurros. A casa Harrington permaneceu em pé, um monumento silencioso a uma tragédia passada, mas agora, sem os fantasmas de sua história perturbada. Lucas aprendeu que, às vezes, os fantasmas que assombram nossas vidas são apenas ecos de injustiças esquecidas, clamando por reconhecimento e redenção. Se inscreva no nosso canal para receber mais conteúdo desse tipo e não se esqueça de deixar o like para apoiar.